Oh, aleluia. Para que morar na casa do Senhor? Duas coisas: contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu santo templo. Sabe por quê, irmão? Porque se tem uma coisa que me faz vencer na vida lá fora, é aprender no santo templo. Glória a Deus. Então fica a sua Bíblia aberta. Fecha a Bíblia não. Porque, irmão, você quer ver profecia que cumpre, é aquela que vem da palavra. É a palavra de Deus. Então fica a sua Bíblia aberta. Está começando a campanha e eu queria meditar com você no tema dessa campanha. Quando nós lemos o livro do Apocalipse, vemos a revelação de Deus dada a João quando estava na ilha de Patmos. João estava preso por causa da palavra do Senhor, do testemunho do Senhor Jesus Cristo. E ele diz no verso de número 10, do capítulo 1, que, verso 9, quando estava na ilha de Patmos, que no dia do Senhor ele foi arrebatado em espírito. Verso 10, ele foi arrebatado em espírito e ouviu de trás dele uma grande voz que dizia: o que vês? Escreve um livro. E faz o que escreveu? Manda as 7 igrejas que estão na Ásia. Ele tinha que escrever as coisas que ele tinha visto, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. Isso que nós estamos lendo aqui, o tema dessa campanha, a carta à igreja de Filadélfia, as coisas que são. Por que as coisas que são? Não é as belezas celestiais que está aqui, não é as coisas que hão de acontecer, que diz concernente à escatologia, as promessas que ainda não se cumpriram. Aqui são as coisas que são. As coisas que são as 7 cartas enviadas às 7 igrejas. Aleluia. Nessas 7 cartas enviadas às 7 igrejas, se você ler toda a história da igreja destes 2000 anos ou um pouco mais, você vai ver que cada carta dessa identifica um período da igreja. Também cada carta dessa, ela é real, porque ela foi enviada a uma igreja que de fato existia. Terceiro, cada carta dessa trata um problema e um desafio da igreja atual. Todas as cartas, você quer ver os nossos desafios dessas cartas? E os irmãos vão ver, pelo menos nas 2 últimas cartas e também nas outras, algo que vencer, porque ela aponta para um desafio, ela aponta para um grande desafio, algo que vencer. Essa carta enviada à igreja de Filadélfia, ela é muito diferente da carta enviada à igreja de Laodiceia. Se na carta da igreja de Laodiceia, a igreja rica, próspera, não tem elogio nenhum, já nessa, oh glória, essa carta ela é repleta de elogio, de mensagem de esperança, de certeza, de confirmação da bênção que eles receberam. Olha como começa essa carta. Fiquem com a sua Bíblia aberta. Verso 1, o Senhor Jesus fala a João, escreve: ao anjo da igreja que está. Eu acho maravilhoso. Diga comigo: está. Está. Fala de novo: está. Está. Irmão, tem uma adagem popular, eu acho que ela foi dita por Charles Chaplin. Não há problema que dure a vida inteira. Isso aí, irmão, tem problema que dura a vida inteira. Tem. Quem não tem Jesus, dura a eternidade inteira. Agora, para a igreja de Jesus, não tem problema eterno. Sabe por quê? Porque a igreja está, a igreja não é. Aleluia. A igreja não é daqui, a igreja está aqui. Aleluia. Pastor, Jesus levou uma cruz pesada até o Calvário. Porque lá no Calvário ele venceu o pecado, deixou a cruz e depois ressuscitou. E depois de 40 dias subiu assunto ao céu e hoje está à destra de Deus Pai. Haverá um dia também que a igreja vai deixar essa terra e vai estar na glória. Glória a Deus, aleluia. Por enquanto, a igreja está. E aí, o Senhor Jesus agora vai falar com uma igreja que está aonde? Em Filadélfia, que é uma cidade. E nessa noite, Jesus falando à igreja que está em Filadélfia, ele está falando para a igreja que está no Parque Belém. A igreja que está em Filadélfia. O que o Senhor está falando? Escreve isso. Quem? O santo, o verdadeiro. Essa é a essência de Jesus. Ele é santo, ele é verdadeiro. Ele é o que tem a chave de Davi. Primeiro diga assim: chave. Chave. Sabe o que é isso? O poder.
autoridade para dar acesso. Chave de Davi, sabe por que representa? Sabe por que diz o nome de Davi? Porque Davi, sobrenome de Davi, e Davi foi o maior rei de Israel, o rei segundo o coração de Deus. Quando se refere a um rei nesse mundo, que foi a maior autoridade entre os homens, homem, nascido de mulher, depois de Cristo, foi o rei Davi. Ele tem a chave do reino. Sabe o que é isso? Ele é rei, ele deu um governo. Aleluia. Ele pode dar acesso, ele pode abrir a porta, ele pode, e aí o texto é bem claro em dizer, ele tem a chave de Davi, e o que ele abre, ninguém fecha, e o que ele fecha, ninguém abre. Só ele pode abrir, só ele pode fechar. E quando ele abre, acabou. E quando ele fecha, também acabou. Só que o texto vai falar assim, e isso aqui é para a igreja: eis que pus. Vamos lá. O que abre ninguém fecha, e o que fecha ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. Ele se identifica como santo, ele se identifica como verdadeiro, ele se identifica como o governo, e ele se identifica como o governo que está no governo, ele se identifica como o governo que tem a chave na sua mão, ele se identifica como o governo que quando abre ninguém fecha, ele se identifica como o governo que quando fecha ninguém abre, e ele olha para a igreja e fala: eu coloquei diante de você uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Que porta é essa? Que porta é essa que o Senhor colocou diante de nós? Que porta aberta é essa? Se você ler Romanos capítulo 3, verso 23, está lá bem claro: todos foram destituídos da glória de Deus. Todos. Se você ler Romanos capítulo 1, verso 18, está claro: do céu se manifesta a ira de Deus. Acabou, para quem, pastor? Para todos. Se você ler o capítulo 2 de Romanos, todos pecaram, não há um justo sequer. Existem pessoas que se vangloriam das suas boas obras. Irmãs, Isaías fala que as nossas boas obras é como trapo de justiça diante de Deus, trapo de imundícia. Quem pode alcançar a santidade de Deus? Lá no Éden, presbítero irmão Edilson, lá no Éden, Deus deu tudo para o homem, só impôs uma condição: não coma dessa árvore. O inimigo colocou desejo em Eva, o homem caiu, foi lançado fora do jardim, perdeu, irmãos, ouça bem isso, era um jardim. Você imagina um lugar, Deus fez tudo perfeito, e depois, senhores pastores, de Deus fazer tudo perfeito, Deus fez um jardim. Eu entendo o perfeito do perfeito. Você imagina Deus fazer um jardim? Um mundo para Adão perfeito. Ele falou: ó, você vai viver aqui, só tem uma coisa: para você viver esse perfeito, você tem que me obedecer. O homem desobedeceu, ele foi tirado do perfeito, e ali as mulheres começaram a sentir dores de parto. Ali os homens passaram a sofrer, o pecado entrou, a morte entrou, a doença entrou, o homem foi destituído da glória de Deus. Todas as bênçãos espirituais, ela foi arrancada do homem, irmão. O homem perdeu a comunhão com Deus, o homem perdeu o acesso a Deus. A Bíblia fala que uma espada dava volta no jardim, protegendo o jardim. A árvore da vida não tem mais acesso, acabou. Se você ler daqui para frente, próximo culto, caiu Macabeu. A maldade toma conta da terra. O texto sagrado diz em Gênesis capítulo 6 que Deus se tornou pesaroso. A linguagem simples é: se arrependeu de ter feito o homem, destruiu, salvando apenas a família de Noé. Sabe o que é isso, irmão? O céu, o que vem do céu, é só ira. E o homem, como Deus manifesta um ar de misericórdia, o homem peca. Deus faz Abraão, nascer de Abraão uma grande nação. Deus dá a lei, Deus dá o tabernáculo, Deus dá a terra. E o homem
Deus manifesta sinais. E o homem vê tudo e se afasta. O homem, irmão, só se torna cada vez mais perverso e distante de Deus. Deus fala: olha, essa nação é minha. Sabe onde essa nação que é dele vai parar? Lá na Babilônia. O templo que Deus projetou, que Salomão construiu, foi destruído, irmão. Nada dá certo. Por quê? Porque o pecado entrou no coração do homem. Deus quer se relacionar com o homem, mas não dá. Não houve profetas. Os sacerdotes abandonam. O templo que Deus escolheu para manifestar a glória dele está destruído. Não tem acesso. Não tem acesso. Se você pegar essas páginas brancas entre o Antigo e o Novo Testamento, ela representa o quê? Não tem nada escrito, pastor. Representa 400 anos de silêncio. Sabe o que é isso? Porta fechada. Mas aí, Aleluia. lá na cidade de Belém, nasceu o Emanuel, Glória. o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e quando fecha ninguém abre. Sabe o que ele está falando? Eu sou o acesso que não conseguiu, não foi completo, não foi pleno, não foi pleno em Moisés, não foi pleno no sacerdote da antiga aliança, mas Jesus, ele é o tem a paz se não por ele. Lá no Éden foi fechada essa porta pelo pecado, mas lá na cruz do Calvário essa porta foi aberta de novo. Glória a Jesus. O reino do céu chegou. Aleluia! Eu imagino os senhores pastores, o inferno falando: frustrei o plano. Como é que é, pastor Danilo? Frustrei o plano. Deus fez o homem para a sua glória, mas eu consigo possuir o homem. Não há quem vença a enfermidade. Deus estabeleceu essa lei, mas os homens, eles falham, eles caem, eles pecam. Aí vem Jesus. Mamaneri, Jesus chega lá em Gadara e todo mundo tem medo daquele endemoniado. Quem tem a chave chegou. Aleluia. Sai, tem que sair. Glória a Deus. Quem tem a chave vence o inferno. Glória a Jesus. Jesus chega em um cego. Eu quero ver. Veja, quem tem a chave tem o poder de curar. Glória a Deus. Aleluia. Ele está no mar, o mar está agitado, o vento está contrário, os discípulos estão falando: eu vou morrer. Vem aqui, Jesus acode e fala: homens de pouca fé. Chega na proa do barco e fala: cala, vento, acalma-te, mar. Quem tem a chave tem o controle da natureza. Marta e Maria está chorando e lamentando: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Onde é que é o túmulo? Está ali, remove a pedra. Lázaro! Aí vem Lázaro para fora. Quem tem a chave tem o poder. Oh, Espírito Santo, aleluia. Ele está com os braços abertos e o inferno em crise. Sabe por quê? Porque ele foi obediente até a morte de cruz. Lá no Calvário, ele está vencendo o pecado, a condenação eterna, trazendo salvação a todos os homens. Quem tem a chave, ele tem o poder de perdoar, de purificar pecado, de curar a tua vida, de transformar a tua história, de restaurar a tua Aleluia. Oh, aleluia, irmão. E o que Deus faz está feito. Verdade, pai. Louvado Está aqui o seja. testemunho. Glória a Jesus. Quando a porta estava fechada, sambava na frente do pastor Carmélio. Um dia, Jesus chegou e abriu a porta. Amém. Hoje está no altar. Aleluia. Foi assim com você também? Aleluia! Pode dar graças a Deus. Aleluia! Aí eu vou para Romanos capítulo 8, pastor. Se ele não poupou para nós o seu próprio filho, como não nos dará nele também todas as coisas? Você crê nisso? Se ele deu o seu filho Jesus para te salvar, porque não pode te curar? Se ele deu o seu filho Jesus para resgatar sua alma
Jesus. Sabe qual é a missão de Satanás, pastor Antônio? Glória a Jesus. Ele é acusador. A maior missão do inimigo, a maior posição do inimigo é essa aqui, ó. Pastor Camélia, a maior posição do inimigo é essa aqui, ó. Sabe o quê? Porque nós que não tem valor não. Moisés pecou, Josué pecou, Davi pecou, os profetas pecaram. Irmão, todo mundo peca. João fala que se ouve falar que não peca, tem que tirar dos seus lábios. A história de Martinho Lutero diz que um dia o inimigo apareceu na frente dele e fez uma lista de pecado, colocou na frente dele e foi lendo aquela lista dele. Que vergonha, fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso. Tem jeito não, ele falou: peraí, está faltando uma coisa aqui. Peraí. Pegou a caneta, deixa eu escrever aqui. Você esqueceu, Satanás. Pega aí. Mas o sangue De Jesus. de Jesus me purifica de todo pecado. Oh, glória. Eita, glória. Porque a minha Oh, aleluia. é pela graça. Oh, Do Calvário, as tuas mãos se glorifica Jesus. Não é por você, é pela graça. oh, aleluia. É Ele que quis, é Ele que tem a chave, é Ele que abre. Oh, É dele, é para o louvor dele. Então exalte o nome do Senhor. Oh, Ele tem a chave quando eu abro. Não tem acusador que fecha. Quem entenda do Senhor, oh, glória. glorifica o nome do Senhor. Maravilha. Tem uma igreja que está em Filadélfia, que é uma igreja que sofre. O Senhor está falando: eu conheço as tuas obras, e deixa eu te falar. Eis que diante de ti eu coloquei uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Eu vou ler Romanos, capítulo 1. Aleluia. Se você guardar isso aqui nessa noite, você vai sair vitorioso desse lugar. Coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Fala isso para sua irmã. Tem diante de você uma porta aberta Tem que diante de ninguém você uma pode porta fechar. aberta. Fala para ela. Tem diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Eu vou ler a partir do verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo. Quem pode fechar a porta? Quem pode fechar a porta? Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aquele que tem a chave, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quem crê que ninguém pode fechar essa porta? Cristo é a sua salvação. Cristo. Celebre, meu irmão. Celebre Jesus. Celebre a vida e a vitória. Oh, maravilha. Tem dias, irmãos, que o inimigo quer fazer uma fortaleza na nossa mente. É verdade. Sangue de Jesus tem poder. Tem dia que o inimigo não fica feliz. Irmão Everaldo, com a dor que o senhor está sentindo, presbítero Adilson, com as suas dificuldades, ele vai até piorar. Ele fala: isso é por você. Você merece isso. Vai piorar. Porque você é isso. Porque você é aqui. Mas nesta noite você vai sair daqui Aleluia. com a resposta da Glória. Eu creio. Ô Satanás, Eu creio. o meu Senhor colocou diante de mim uma porta aberta. Aleluia. Que porta é essa da graça? Nada me impede de viver o que Deus tem para a minha vida. Oh, aleluia. Ô pastor, que é isso que o senhor está falando? Eu estou replicando o que o escritor dos Hebreus escreveu. Entra na presença dele com ousadia, pelo novo e vivo caminho.
filho, pelo véu que foi rasgado no seu corpo, aleluia, glorifica o nome de Jesus, irmão. A porta abriu, você tem acesso. A porta abriu, você tem acesso. Eu profetizo em nome de Jesus. Tem renovação de Deus para a tua vida nesta noite. Tem renovação espiritual para a tua história nesta noite. Eu não sei o processo. Oh, glória! Aleluia! Coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Aí o Senhor Jesus continua: tendo pouca força. É que a nossa humanidade não é roubada. Glória a Deus. Meguês, eu conheço as tuas obras. Ele começa assim: eu conheço as tuas obras. Eu vou falar o que eu fiz. Eu coloquei diante de você uma porta aberta porque eu tenho a chave. Aleluia. Agora, eu sei que você tem pouca força. Mas mesmo tendo pouca força, irmão, isso aqui é maravilhoso. Você sabe que nós somos pó. Você me ajuda a pregar? Aleluia. Você me ajuda? Aleluia. Jesus sabe que você é pó. Fala só para essa pessoa que está ao seu lado, fala: Jesus sabe que você é pó. Jesus sabe que você é pó. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus. Aleluia. Eu creio que tem dia que Jesus nem leva a sério as coisas que eu falo. Aleluia. Eu creio que tem dia que eu levanto assim falando uns negócios para Jesus que ele fala: depois eu falo contigo agora. É desse jeito, Senhor. Tu imagina Elias andando naquele deserto, chutando pedra. Tanto tempo fazendo. E Jesus olhando. Vai. Chega debaixo do pé de zimbro. Quero morrer, para mim acabou. Ô anjo, vem cá. Leva lá um pãozinho, uma água para meu servo. Deixa ele comer. Fala o que para ele? Fala nada não. Eu entendo ele é pobre. Ele é assim mesmo. Deixa ele, eu sei que ele é. Eu sei, deixa ele. Você vai ver que ele está comigo. Ela está assim, ele está assim. Mas eu sei quem é você. Você me ajuda a pregar? Glória a Deus. Meu irmão, Jesus sabe quem é você. Jesus sabe quem é você. Ou tem consolo de Deus para a sua vida. Aleluia. Ele sabe a fidelidade que tem dentro do seu coração. Ele sabe que você é bom, mas ele sabe. Ele sabe que tem hora, mas ele sabe. Glória a Você Jesus. é fiel, mesmo tendo pouca força. Oh, Espírito Santo, aleluia. Mas ele te conhece, ele sabe o que é que está aí dentro desse seu coração. Ele sabe que você está calado, mas é só por um momento. A sua vontade de gritar, mas sabe que você não vou não. Mas ele sabe que o seu coração é imolino, é crente. O Senhor te conhece e sabe que tem aliança aí dentro. Glória a Deus. Eu sei que você tem pouca força, mas eu também sei que você guarda a minha palavra. Meu Deus. Irmão, isso aqui é maravilhoso, né? Pouca força dá para você ver de longe. Eu esqueço o seu nome. Joselma, quando eu era criança, os senhores vão se lembrar. Lembra daquelas caixas de eternite de milho? Meu pai deitava aqui e fazia de piscina. Ele fez final de semana. Ele era caminhoneiro, foi viajar. Ele veio com uns 8 anos de idade. Cheguei em casa da escola, estava só minha avó em casa. Minha avózinha, coitada, hoje está no Senhor, magrinho, baixinho. Eu dei uma olhada, mangueira, a caixa em pé assim. Eu falei: é só deitar, encher a caixa e ficar a tarde inteira tomando banho. Rápido, peguei a caixa e vou descendo, e foi dando certo. Do meio pro fim, irmão, tinha 2 caibros assim, para não ficar no chão. Eu não aguentei com a caixa. Oh, Jesus. A caixa caiu em cima das pernas. E eu tentei aquilo doendo, eu não aguentei, só estava minha avó em casa. Eu tentei, mas a minha mente falou assim: não adianta nada, minha avó é fraquinha.
Porque a gente julga a aparência. Verdade. Mas o amor, Aleluia. irmão, o amor, quando minha avó viu eu debaixo daquela caixa, irmão, aquela senhorinha franzina, ela enfiou a mão debaixo da caixa e deu para Aleluia. Desafasta, Nilo. Eu afastei minha perna, irmão, estava doendo, mas eu fiquei olhando para minha avó. E esse versículo, mesmo tendo pouca força, mas tem amor lá dentro. Aleluia. Oh, é bacana lá, mas. Oh, Jesus. Aleluia. Essa palavra, Deus sabe o que é está aí dentro. Eu pode até te julgar, mas eu conheço Jesus. Ou se fosse você, erguer as suas mãos, porque quem conhece de fato o seu coração e conhece as suas estruturas, está falando: eu conheço as tuas obras. Eu sei que você tem pouca força, mas eu sei o que tem de Deus dentro. Eu sei o amor que você tem pela minha palavra. Eu sei o amor que você tem pelo meu nome. Eu sei o desejo que você tem. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem te julga pelas tuas atitudes de fracasso é Satanás, porque não conhece o teu coração. Jesus não, Jesus conhece o seu coração. Eita, tua mãe glorifica o Senhor, porque aquele que abriu a porta para você não está te julgando, ele está falando: eu te conheço, sei que você tem pouca força, mas antes de abrir a porta, eu já sabia que você tem pouca força, mas eu sei o que ele está aí dentro. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui, irmão. Pensa comigo, pastor. Oh, Que Jesus. força tinha Elias quando está falando eu quero morrer? Deus santo. Que força tinha Elias quando entrou na caverna, irmão? Nenhuma. E por que Deus vai falar com Elias? Porque Deus sabe o que está lá dentro do coração. Oh, irmão, Deus está falando comigo aqui nessa noite. Glória a Jesus. Eu não sei qual é a rota que você está tomando, mas o Senhor sabe o que está dentro do coração. Glória a Jesus. Aí o Senhor chega: o que você está fazendo aqui? O que ele quer ouvir de Elias? Senhor, todo mundo quebrou a aliança, só sobrou eu. Sabe o que ele está falando, presbítero Edilson? Estou na caverna, estou fraco, mas a aliança está aqui. Glória a Deus, aleluia. Tem aliança ainda, irmão? Glória a Deus. Tem perseverança ainda, irmão? Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Ah, irmão, tem gente que a gente julga fácil, né? A gente olha assim, isso aí, e aquela ali, mas o Senhor sabe. Ele está falando aqui: ô Filadélfia, eu te conheço. Eu sei que você tem pouca força. Eu sei que você tem pouca força. Mas eu sei também que você, mesmo tendo pouca força, guardasse a minha palavra e não negasse o meu nome. Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia. Eu não sei qual é o seu nível de espiritualidade. Você só não pode fazer uma coisa: se entregar ao ponto de negar a palavra. Você me ajuda a pregar, minha irmã? Você me ajuda a pregar, meu irmão? Pegue na mão do teu irmão e fala assim: Glória a Deus. não negue a palavra. Não negue. Ela guarda a palavra. Fala pra essa Aleluia. guarda. Aleluia. Pega no mão dessa irmã, pega, fala: guarda a palavra. Guarda a Fala o grego. Fala pro teu irmão: Guarda a guarda a palavra. palavra. Guarda a palavra. Guarda a Olha palavra. para onde Jesus vai apontar. Olha para onde Jesus vai apontar. Antes de falar nesse momento: eis que cedo, eis que veio sem demora. Mas antes dele falar isso, ele está falando aqui: ó,
Guarda a palavra, sabe por quê, irmão? Porque o tempo do fim é tempo de escândalo. Oh Espírito Santo, aleluia. Vou falar de novo, o tempo do fim é tempo de escândalo. Senhores, essa semana eu tenho aqui vários grupos de WhatsApp. Eu recebi esses dias uma foto de um pastor que eu conheço, prega no norte do país. Meu Deus do céu, eu fechei na hora. Estou imaginando os crentes daquele estado, e que Deus nos guarde. É o tempo todo foi preso, ciclano preso. Na sociedade de escândalo, na política de escândalo. E se você for enchendo o seu coração disso, os verdadeiros valores vão se perdendo e a gente tem pouca força. A gente se revolta, a gente se entristece, mas o Senhor está falando, guarda a palavra. Guarda a palavra. De tudo, guarda o coração. Oh, quem recebe essa palavra de Deus nesta noite? E igreja, fica na minha palavra. Minha igreja, fica na minha palavra. Não se deixa levar pelo tempo. Não se deixa levar pelas tendências do tempo. Irmão, tem hora que a gente é impressionado. Tem hora que senta na nossa frente e fala, não, agora é assim. Agora tem que ser assim. E a nossa carne é fraca. Mas o Senhor escolheu essa campanha de vitória, irmão. Essa campanha de vitória. Sabe por quê? Porque a igreja... me faz sofrer, mas um pouquinho de tempo. Olha para mim, irmã, olha para mim, irmão Felipe, todo esse sofrimento que tem, tudo. Hoje eu fui levar uma irmã no médico. Cheguei agora em casa, era 6h30, 6h40. O médico não, para resolver, mas está doente, uma situação. Tive que pegar a irmã no colo para colocar no sofá. Orei por ela e deixei ela gemendo muito. Entrei dentro de casa e orei com a minha família por ela. Orei por ela lá. Orei com minha família por ela. Mas eu olhei para aquela irmã e falei, tem muita gente sofrendo assim. Mas se a gente guardar a palavra, aleluia, irmão, o escândalo está aí. A guerra econômica já começou, não começou? Taxa daqui, China taxa de lá, os países começam, o Oriente Médio em guerra, fomentando, sim ou não? Sim. Estamos ouvindo falar de guerra em português, sim ou não? É. Fala de um governo só, sim ou não? Sim. Irmãos, o tempo, como é? Uma moeda só. O BRICS está tentando lutar contra o dólar, a China está investindo nisso. Que é isso, pastor? É a Bíblia. O cenário do anticristo está aí, irmãos. A pós-modernidade, relativismo é a marca. O que é verdade? Os governos começam a falar, precisamos de um governo só. Conceito de família destruído, valores, ética, violência. Hoje, irmão, não se aplaude o princípio de autoridade. Hoje se agarra ao espírito revolucionário. Se você vê um grupo ali lutando contra o princípio de governo, é lá que nós estamos. É lá. Eu vi um motoqueiros hoje, um vídeo batendo em policiais, um grande grupo. Eu olhei a sociedade falando, é isso mesmo. Irmão, a desordem não é um princípio divino em nenhum aspecto. Meu Deus. Aleluia. Uma família em desordem, o que acontece? Uma igreja em desordem, o que acontece? Uma sociedade em desordem onde não há governo, o que acontece? Vamos pegar ali no juízo, por não haver rei em Israel, cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos, irmãos. O inimigo gosta de desordem, o mundo está nisso, irmão. É negociada, e a Bíblia está falando, olha, vai ficar assim. Agora
Agora a minha igreja, Aleluia. a minha igreja vai guardar a minha palavra. Glória. Tem gente que está achando que a esquerda é mais forte que a direita. Tem gente que está achando que a direita é mais forte que a esquerda. Sabe onde é que está mais forte? No trono. Aleluia. Glória. Oh, glória. Falando assim, a minha hora vai chegar e eu vou julgar a esquerda, eu vou julgar a direita, eu vou julgar todo homem, vou derramar do meu juízo sobre a terra. É mais do que dor de cabeça. Leia Apocalipse. Vai ter dinheiro, mas não vai ter comida. Os olhos vai apodrecer dentro da caixaria. Que isso, pastor? Os homens vão pedir a morte, não vai ter. Mas a igreja que guarda. Eis que eu falei, os das sinagogas de Satanás, os que se dizem judeu e não são, mas mentem. Eis que falei que venham e adorem prostrado aos teus pés e saiam. Você é forte? Não, que eu te amo. Fica tranquilo. Os falsos vão saber que você é amado. Aleluia. Bate no peito e fala, eu sou amado. Eu sou amado. Vai chegar uma hora, pastor, Oh, Jesus. que o mundo vai saber que a gente é amado. Glória a Deus. Quando procurar, cadê? Eu sou amado. Aí daqui eu termino. Como guardasse a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação. Aleluia. Que vem sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Irmão, essa tentação aqui, podem falar o que for, não é um problema da África, da Ásia, não é um problema da América do Sul. Essa é a grande tribulação, e a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, porque a grande tribulação é o juízo de Deus que estava sobre Cristo. Por que a igreja não vai passar sobre a grande tribulação? Porque a igreja está em Cristo, e quem está em Cristo, nenhuma condenação há. É pela graça de Deus, é porque eu estou debaixo daquele, eu estou naquele que tem a chave, e essa chave foi aberta. E aí eu concluo, irmão, isso aqui: eis que venho sem demora. Fala comigo, eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, Guarda o que tens, para que ninguém tome para que ninguém tome a sua coroa. a sua coroa. Quem vencer? Quem vencer? Eu acho que essa primeira parte do versículo 12 tem que estar junta com o 11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. A quem vencer? Ele está falando, eu venho sem demora. Guarda o que tem. Quem vencer? Porque é uma guerra, pastor Antônio. Segura a Bíblia com força, pastor. É isso aqui, ó. Ai, vence essa guerra. Não abre mão. Quem vencer, irmão, o diabo está todo dia querendo arrancar do nosso coração. Sabe por quê, irmão? Tudo na vida do crente acontece quando ele está na palavra. Verdade. Irmã, jovem, e moço e moça, tudo que Deus tem para a sua vida acontece quando você está na palavra. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 20. Nele está o sim e o amém, em Jesus. Quem medita de dia e de noite é como árvore plantada, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo que fizer prosperará. Irmão, a bênção que vem de Deus precisa estar na palavra. Só vai morar no céu quem está na palavra. Você sabe qual a maior vitória que o crente pode viver aqui na terra? É vencer o mundo e permanecer na palavra. Porque essa palavra, irmão, ela é a bússola para você viver a vida que glorifica ao Senhor aqui na terra e chegar no céu. É a primeira noite desta campanha.
E a palavra do Senhor para mim e para você é: eu já coloquei a porta aberta, eu já dei o acesso, eu já venci na cruz, eu venho sem demora, eu coloquei a palavra no coração. Aí o desafio é: a quem vencer? A minha pergunta é: quem quer vencer? Glória a Jesus. Só quem quer vencer fica em pé nesse momento, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, campanha é feita com propósito. Glória a Deus. Aleluia. Campanha é feita com propósito. O senhor sabe, pastor Antônio, pastor Carmelo, os senhores pastoreiam a igreja. Tem hora que Deus usa o pastor, tem hora que Deus usa alguém para a igreja. Irmãos, eu acho que os irmãos perceberam, eu raro faço campanha. Mas quando eu faço é porque Deus toca no meu coração. Aleluia. Glória a Deus. Tem crente que não testemunha o que recebe da campanha. Essa semana mesmo uma pessoa falou: pastor, sabe aquela campanha da família? Eu recebi um milagre, é lindo, o senhor fez. Eu estava hoje no carro voltando agora, no final da tarde, para Angra dos Reis, e falei para os irmãos que estavam no carro, estava pastoreando Werneck, e o irmão Jonismar chegou em casa com um pedaço de papelão. Pedaço de papelão assim, irmã Mariane, cheio de quadrado. Cheio de quadrado. Falou: pastor, Deus deu um negócio para mim. O senhor crê? Eu creio, né? Se o senhor falar para mim que Deus mandou, eu vou. Eu sei, quem manda aqui é Deus. Irmão, isso aqui não é para fazer aqui não. Eu só faço se Deus mudar. Ele fez um bocado de quadrado. Falou assim: pastor, cada quadrado desse aqui vai ser um dia. Quanto que é o salário? Naquela época o salário acho que era 800 e pouco. A pessoa vai ofertar um dia. Ela vai fazer a conta do salário e vai ofertar um dia do salário. Ela pode ofertar 1, 2, 3 ou 4 ou 5. Ela não pode ofertar mais do que isso. Ela tem um mês para fazer isso. E o Senhor vai dar vitória nessa igreja. Sabe quando que tinham feito aquilo na igreja? Nunca. Sabe o que eu fiz na cara dele? Eu fechei a cara assim e falei: Jonas, você tem certeza, Jonas? Deus falou comigo. Eu falei: Jonas, isso vai me dar problema, isso vai me levar para a sala do pastor. Pastor, quem crê em propósito vai viver milagre. Irmão, eu tinha o irmão Zé Romero lá na igreja, está lá até hoje. Irmão, o Zé Romero é um evangelista que nunca foi batizado. Irmão, pensa num homem cri-cri, murmurador. Irmão, eu deixei ele fazer. Ele chegou e falou: irmão, Deus deu um negócio para o Jonas vai fazer aqui. Faz aqui, Jonas. Deu o microfone e falei: Deus falou com ele. Fiquei aqui, eu creio, mas é com ele que Deus falou. Ele explicou. O Zé Romero ficou assim. Ele falou: meus irmãos. Irmão, ele passou um mês destruindo a campanha na Bíblia. Toda oportunidade que eu dava, ele abria e batia. Você sabe quem foi a primeira pessoa a ir lá pegar o envelope? A mulher dele. Acho que ele passou um mês em guerra com a mulher dele. Irmão, quando fez um mês, a mulher dele: pastor, eu quero oportunidade. Pegou. Eu estou há 3 anos lutando pela minha aposentadoria. Fez um mês essa semana e minha aposentadoria foi liberta. Foi liberada. Eu tinha uma olhada para o Zé Romero. Você não crê não, né? Você não crê não. Foi Deus, irmão, que mandou dar 7 de volta aí ao redor da muralha de Jericó. Foi ou não foi? Foi. Foi Deus que mandou dar 7 mergulhos. Foi ou não foi? Foi Deus que falou: vai lá em Jerusalém e fica lá orando até que. Foi ou não foi? Está começando hoje uma campanha. Quem crê que Deus vai fazer milagre na vida dessa igreja e na sua vida? Quem entende o que Deus está falando aqui nesta noite? Quem crê que Deus está te fortalecendo para vencer aquilo que quer roubar o que Deus já plantou no seu coração? Só quem crê que Deus está renovando as suas forças. Aleluia. Se você crê que tem propósito para essa campanha, rapidinho, só quem crê e quer participar com propósito, sai do teu lugar e vem para frente agora, que eu quero orar junto com você. Eu creio, pastor, e eu quero entrar nessa campanha, e eu quero crer que quando terminar ela, eu estou crendo, eu vou estar de posse de vitória. Vem, mas vem porque você crê, não vem porque alguém está vindo.
Vem porque você tem. Vem aqui à frente. Aleluia. E nós vamos começar. Quem faz milagre é Jesus, irmão. Aqui não tem mágica. Aqui é fé. Obrigado, Pai. Aqui é fé. Ao que vencer. O Senhor está falando para mim e para você nessa noite. Porque tem coisa que é uma estratégia do inimigo para roubar aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. E quando o inimigo rouba aquilo, aí ele consegue roubar a coroa. Verdade. Irmão, tem coisa que Deus te deu, que é com você e Deus. É a sua fidelidade. Dá para entender um jardim inteiro em uma fruta? É um negócio que com Adão e Eva. Te dou o jardim, só não pode a fruta. É uma fruta, só tem tantas. Mas o negócio de Deus é aquilo. Você sabe o que ele quer? Ele quer roubar aquela palavra. Não vai aqui, para que você vá aqui. Só que você vai perder tudo. E o inimigo, ele fica fazendo pressão para você fazer do jeito que não é para fazer, agir como não é para agir, e aí você vai dando razão para você mesmo e vai se afastando daquilo que Deus tem para a sua vida. Mas o Espírito Santo de Deus está falando aqui nessa noite. Aleluia. Eu estou te dando graça para vencer isso hoje. E eu sinto a presença de Deus nesse altar. Deus está te dando graça para vencer esse sentimento, essa fraqueza, essa pressão. Receba agora poder do Espírito Santo. Deus sabe quem você é. Deus conhece as suas estruturas. Não é o você que vai aflorar. Não vai ser do seu jeito, vai ser na palavra. Não vai ser pela força do homem, vai ser pelo Espírito. Para vencer e ficar firme, viver as promessas dele.
que está ao seu lado. Fala para ela: nós vamos vencer, porque o Senhor nos fortalece nessa noite. Irmão, abrace esse irmão. Fala: nós vamos vencer, porque o Senhor nos fortalece nesta noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, glória. Tem alguém aqui que está afastado? Tem alguém aqui que está afastado da casa do Senhor? Se tem alguém que está afastado, eu vou orar agora para você voltar. Vem, Jesus te chama para reconciliação. Se você parou na caminhada, mas está aqui hoje, vem, Jesus te chama. Se não tem, que o Senhor conceda a você uma próxima oportunidade. Quem pode dar mais um glória a Deus? Glória a